Quando Deus está prestes a mostrar a verdade, a sua ansiedade quer que você se esconda, mas Ele está convidando você a olhar agora. Ser exposto costuma vir como misericórdia e não como punição. Fica comigo, porque nos próximos minutos você vai ver algo que pode mudar tudo. O sinal seguinte vai tornar impossível ignorar a verdade. São 2h17 da manhã. O quarto está quieto, mas o seu peito não. A tela do telefone continua apagada. O zumbido no teto vai ficando mais alto. Você sente que algo está errado, mas não sabe bem dizer o quê. Um dia, você vai perceber que aquela noite foi o começo de alguma coisa. De manhã, o nevoeiro ainda está ali. As palavras soam gentis, mas tem algo errado nas bordas. Lugares que eram familiares não parecem seguros. O seu corpo pisa no freio. A confiança fica frágil, mesmo nos cômodos onde você costumava descansar. Você espera e a espera se arrasta. A oração parece pequena. Os pensamentos giram sem parar. Você quer luz, mas teme o preço de ver. E o medo mais agudo é este. E se você for enganado por eles, ou, pior, por si mesmo? Você começa a procurar provas, rolando a tela e revendo conversas antigas, vasculhando mensagens atrás de pistas e tentando ligar momentos que talvez se encaixem ou não. A cabeça zumbia e o estômago aperta. Você diz a si mesmo para ser prudente, mas no fundo quer controlar o desfecho. Dorme pouco, a comida perde o sabor e pequenos ruídos te assustam. Pede conselho aos amigos e logo duvida. Lê publicações e questiona. Tenta orar, mas as palavras parecem não chegar a lugar nenhum. Um sussurro diz para não confiar em ninguém, nem mesmo em você. Aí você congela. Por fora, parece imóvel, por dentro tudo corre. Adia decisões porque qualquer movimento parece uma armadilha e você se culpa por não agir. O silêncio pesa, e você se pergunta se Deus se afastou. Às vezes pensa que uma atitude barulhenta acabaria com isso e que qualquer porta seria melhor do que ficar nesse corredor. Mas esse pensamento traz um tremor que você não consegue afastar. Então você faz uma pequena mudança, para e respira como se realmente quisesse. E lembra de uma promessa simples em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus porque Ele dá a todos, generosamente e sem reprovação. Talvez esperar não seja vazio, talvez seja proteção. Deixe o peso de lado por um momento. Faça uma oração honesta, dizendo: Senhor, eu não confio no meu discernimento, por favor, guia-me. Escreva 2 colunas, uma com o que sei com certeza e outra com o que apenas suponho. Coloque ambas diante de Deus. Examine cada voz com calma e pergunte se isso está de acordo com as Escrituras e se gera amor, verdade e paz. Veja 1 João 4, verso 1 e Gálatas 5, verso 22. Abra Provérbios 3, versículos 5 a 6 e leia devagar a passagem sobre confiar no Senhor, de todo o coração, e não se apoiar no próprio entendimento. Peça um próximo passo pequeno, não o mapa todo. Talvez adiar a grande mudança, talvez estabelecer um limite, talvez buscar um conselho mais experiente. Permita que a palavra de Deus guie suas decisões pequenas, em vez de tentar resolver tudo de uma vez. Lembre-se de Salmo 119, verso 105. Fique em silêncio e perceba a respiração ficando mais leve. O caminho ainda é longo, mas você percebe que o terreno parece mais seguro. Repare como Deus confirma as coisas sem você forçar. Um versículo aparece em 2 lugares. Uma porta que você queria se fecha de leve. Um amigo manda uma mensagem no minuto certo com a frase certa. São proteções, não punições. Lembre do versículo de Isaías, capítulo 30, versículo 15, que diz: em quietude e confiança está a sua força. Pense na última vez em que a paciência salvou você de um caminho errado. Ele não está brincando com você. Ele escolhe o momento certo para a revelação, para que a verdade prevaleça e o seu coração aguarde. Esta noite, em vez de entrar em pânico, respira um pouco, faz uma oração e escreve numa página. Anota as 3 coisas que mais te confundem. Pede sabedoria que possas usar nas próximas 24 horas e deixa um espaço para notar um sinal pequeno. Conta isto a se alguém que precise de um respiro, depois sussurra: guia-me e descansa. A geladeira faz um zumbido. O ar da meia-noite está frio nas suas mãos, e o celular acende com uma mensagem que você não quer ler. Mais adiante, uma máscara vai rachar.
Mas essa noite é só uma dor pequena que não se aquieta. Você diz a si mesmo que não é nada, só estresse, só barulho. Mas a pontada volta sempre naquele ponto incômodo no peito. Você quer a verdade, mas a verdade pode mudar muita coisa. E manter as coisas do jeito que estão parece mais seguro. Você se pergunta se está exagerando, se está criando problemas onde não tem nada. Você quer um simples sim ou um simples não, mas só tem um sinal silencioso que não some. Por dentro, duas vozes puxam você em direções diferentes. Uma pede para ficar na segurança e a outra para chegar mais perto. Você tenta enterrar esse sentimento em tarefas que enchem a agenda, em música alta, em piadas, em enrolar o feed até tarde. Mas a inquietação aparece no seu ombro no corredor da loja, na pausa antes de você falar, naquele instante depois de rezar. O estômago despenca por coisas pequenas, uma palavra que soa suave demais, um sorriso que não chega aos olhos, um plano que fica mudando sem motivo. Você lembra das vezes em que errou e da vergonha que veio e teme aquilo de novo. Lembra também das vezes em que tinha razão e do preço que isso teve e teme isso também. Você pede a Deus algo claro, um aviso grande, mas tudo o que recebe é um sussurro dizendo: espere, olhe, escute. A lembrança que aparece é simples. Se precisa esconder, não é luz. Se precisa apressar, não é paz. O coração sabe quando uma linha foi cruzada, mas a cabeça argumenta, constrói justificativas e arruma desculpas. O aviso permanece firme, não grita, não vai embora. Você para de correr só para respirar um pouco e fala baixinho pedindo a Deus que, se for, Ele fale de novo e deixe tudo claro. Uma frase simples vem na cabeça dizendo: minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você decide encarar esse despertar como um presente, não como uma ameaça. Faça espaço para o silêncio e diga claramente o que está errado. Escreva uma frase sobre isso para que não possa se esconder. Peça sabedoria, como Tiago diz, e confie que Deus dá generosamente sem envergonhar você. Veja se esse impulso traz a paz de Cristo. Você fica mais em paz e disposto a agir com honestidade, ou sente vontade de se esconder e fugir. Abra a Bíblia e busque o coração de Jesus, que junta verdade com misericórdia, firme mas gentil. Pergunte a si mesmo se isso o puxa para a honestidade, para servir e para respirar aliviado, ou se o puxa para o medo, para a bajulação e para a confusão. Envolva uma pessoa sábia e de confiança que prefira a verdade a tomar partido. Dê um passo pequeno na direção da clareza, e não um salto. Adie um acordo. Faça uma pergunta sincera. Diga não a uma meia-verdade. E repare na calma que vem depois. Deus não é Deus da confusão, e a clareza costuma crescer aos poucos. Muitas vezes Deus age com um suspiro leve antes de revelar algo. Elias não o encontrou na tempestade, encontrou num sussurro baixo. Paulo sentiu um freio no espírito e mudou de rumo. Jesus disse que as suas ovelhas reconhecem a voz dele, e leva tempo aprender a ouvir essa voz. Você não está louco por sentir aquela pontada, e não é fraco por pedir de novo. Quando você dá ouvidos a esse empurrão, sua respiração se acalma, seus passos desaceleram, e o ambiente fica um pouco mais claro. O aviso suave não vem para assustar você, vem para guardar você. Esta noite, escreva em 10 palavras o impulso que você sente. Peça a Deus para confirmar ou corrigir isso em até um dia, e escolha um pequeno ato corajoso com base no que sentir. Fique atento aos padrões do que volta para você, e deixe uma voz calma guiar você adiante. Acontece de novo, chega a mesma mensagem dizendo: vou mudar. O mesmo cancelamento de última hora, silencioso. A chuva bate na janela e o café esfria na sua mão. Você congela, ouvindo o eco, não das palavras, mas do padrão. Você lembra do mês passado e do ano passado, de como a esperança subiu e depois caiu. Hoje à noite tudo parece diferente. O quarto está quieto e algo dentro de você diz: preste atenção. De manhã, uma porta fechada pode parecer um alívio. Você quer acreditar no melhor. Você diz que foi uma semana ruim, algo pontual, um mal-entendido. Mas a mesma cena se repete e seu peito sabe. Ver o que está acontecendo parece custar caro. Se você apontar o padrão, vai ter que colocar limites, mudar seus planos ou se afastar. A parte que te conforta fala para continuar dormindo. A verdade empurra para acordar. E sua cabeça tenta segurar os dois ao mesmo tempo,
porque o que é conhecido parece mais seguro mesmo quando machuca. As noites parecem longas. Você fica repetindo palavras que pareciam certas, mas nunca viraram atitude. A mesma desculpa, o mesmo atraso, a mesma promessa sem resultado. Aos poucos você percebe isso em outras coisas também. A data que sempre atrasa, o projeto que quase sai do papel, o amigo que precisa de você só quando você está forte. As peças começam a se encaixar. O corpo fala primeiro, mandíbula tensa, respiração curta, aquele pequeno nó no estômago. Você diz para si mesmo que está sendo duro demais, mas os sinais continuam voltando, sempre ali. As Escrituras falam que um assunto se confirma por 2 ou 3 testemunhas, e agora são mais do que isso. Seu coração quer paz, mas paz sem verdade é apenas silêncio. Você sente a distância crescer entre o que ouve e o que vê. Você sussurra para Deus: será que estou perdendo algo? O quarto fica quieto e o padrão segue sem palavras. Você para de tentar se convencer do que já está claro. Com a mão no peito, você respira devagar. Você pede ao Senhor que mostre se aquilo vem dele. O momento fica mais suave, sem raiva, sem orgulho. Só um sim firme ao que é real. Você decide chamar as coisas pelo nome. Perceba um padrão como um sinal, não como coincidência. Anote cada repetição, as palavras, o momento e o resultado. Peça a Deus sabedoria, como Tiago diz que ele dá aos que pedem. Avalie a árvore pelos frutos, como Jesus ensinou. Se o fruto continua o mesmo, a raiz não mudou. Faça uma pausa em qualquer passo que dependa de algo que não é verdade. Estabeleça um limite suave enquanto observa. Menos promessas, datas mais claras e um sim ou um não. Convide um amigo de confiança e sincero para olhar com você. Ore pedindo que Deus sonde você para que seu coração permaneça limpo. Espere de mãos abertas. Deixe a demora ser proteção, não punição. A verdade não precisa de pressa, ela só precisa de luz. Você não está sozinho nisso. Davi percebeu o padrão em Saul e deu um passo para trás. A igreja primitiva checava cada mensagem e ficava com o que era bom. A luz mostra o que estava escondido e não te envergonha por ver. Deus é paciente e age com bondade no tempo dele. Quando os mesmos padrões aparecem de novo, ele está guiando seus olhos, não brincando com você. Você vai reconhecer a verdade pelos frutos que ela produz, e quando isso acontecer, ela vai te libertar. Sua paz vai voltar a ser genuína, não frágil nem vacilante, mas profunda e serena. Esta noite, pense em 3 coisas que se repetem e entregue essas coisas a Deus. Peça 2 confirmações claras e defina um limite pequeno que você consiga cumprir. Se a porta travar, deixe ela travar. Se a máscara rachar, deixe a máscara rachar. Siga em frente com quem te ama sem pressa. O padrão ficou claro. Agora, escolha ver isso e esteja pronto para o que vem a seguir. Sua mão está na porta, o plano traçado e o coração tentando se firmar. Então, o celular acende com a mensagem de reunião adiada. Um sorriso aparece pela vidraça, mas os olhos dizem outra coisa. Você sente um aperto no estômago e fica tonto por um segundo. Daqui a algumas horas, você vai agradecer a Deus por aquela porta ter permanecido fechada. Ultimamente as palavras e as atitudes não estão alinhadas. Promessas aparecem e não se cumprem. E quando vós se tenta agir, os planos emperram sem motivo aparente. Vós se tem medo de perder tempo e de ser enganado. A máscara começa a rachar e esperar. Só deixa vós-se sufocado. Vós-se quer a verdade agora, mas todas as portas que tenta abrir continuam fechadas. Então vós-se se pergunta isso, e um castigo ou outra coisa. Você tenta consertar. Liga mais, manda mensagens mais longas, faz desculpas pequenas. Diz para si que está pensando demais, mas as mesmas frases voltam e os mesmos resultados se repetem. Sorrisos que não transmitem confiança, intenções que não dão em nada. As noites se arrastam, fica acordado, relembrando as palavras daquela pessoa e percebendo o que seu coração percebeu primeiro, um não discreto por baixo de um sim alto. Você insiste de novo, tenta abrir a porta, ela não cede. O medo sobe. E se você perder a chance? E se Deus não responde? E se o problema for você? Mais um plano emperra no último minuto. Uma promessa escapa entre os dedos e some. Você lembra de uma frase que ouviu uma vez, que nada fica escondido para sempre. Ainda assim, esperar dói.
Você odeia a demora. Você odeia o espaço vazio onde deveria haver uma resposta. Surge um pensamento simples. E se a demora não for castigo, mas proteção? E se a fenda for misericórdia e não drama? Respire, seu espírito está ouvindo. Afaste-se da porta e observe. Você desacelera a respiração e para de forçar. Começa a prestar atenção aos frutos, não ao encanto. Presta atenção às ações, não em promessas novas. Dá tempo, porque a verdade não tem pressa. Você ora a Jesus, pedindo que se aquilo não vem dele, desapareça, e que se vem, ele guarde aquilo e guarde você. Você estabelece um limite pequeno, simples e claro. Mostre, não me venda. No espaço que se abre, as fissuras aumentam. Um detalhe escapa. Uma história muda. Uma máscara cai por um segundo, e você vê a raiz. O atraso vira um espelho, e nele aparece o que precisava de luz. A paz volta de maneira serena, não estridente como o medo. As portas certas começam a parecer diferentes, mais leves e mais firmes. Portas que são suas não precisam de força. Você recebe uma confirmação sem ter que correr atrás. Um amigo fala da mesma preocupação que você vinha guardando por dentro. Um versículo aparece e te lembra para esperar no Senhor, para ser forte e deixar seu coração ganhar coragem. Você lembra de José, preso por anos e de repente, num único dia, está diante do rei. Deus não é lento como pensamos. Ele é paciente e preciso. O padrão começa a fazer sentido. As falhas mostram o que não é verdadeiro. E os atrasos evitam que isso cresça. Você fica mais firme, as coisas ficam mais claras e o medo vai perdendo espaço. Se você notar falhas e atrasos, não force a porta. Faça uma pausa e respire. Pergunte onde as palavras e as ações não coincidem. Que porta fechada pode estar protegendo você agora? Reze o Salmo 27, versículo 14, e espere mais uma vigília. Escreva um limite claro. Deixe Deus guardar seus passos. Priorize sua proteção, depois a verdade vai aparecer. É noite e o quarto está quieto. Seu telefone acende com uma mensagem igual àquela que você rezou em segredo na semana passada, escrita por alguém que nem te conhece. No café da manhã, uma criança repete as mesmas palavras. Você fica parado, sem saber o que pensar. Parece exato demais para ser coincidência. Não é algo estridente, é só uma presença constante. Você se pergunta se isso é um sinal. Será que a luz finalmente está falando? Você pediu a verdade e os sinais começaram a aparecer sem que você precisasse forçar. Mas eu sei que seu coração ainda treme. Você quer clareza total, luz do dia, não uma lâmpada fraca. E tem medo de agir cedo demais, ou de confiar na pessoa errada. Então, acaba juntando mais provas e ficando parado. A luta de verdade não é por mais sinais. É por aceitar os sinais que já existem e tomar uma decisão com coragem. Você acaba perseguindo a certeza, rola a tela até tarde, caça versos como pistas, pergunta a 5 amigos a mesma coisa, joga uma moeda e joga de novo. Chega a dizer para si mesmo: se o próximo carro for vermelho, eu vou saber. A cabeça tá barulhenta, o corpo fica cansado, o sono parece raso. Você repassa cada palavra e cada olhar, procurando uma armadilha. Começa a forçar aquilo que antes vinha com delicadeza. Quanto mais força, menos escuta. A dúvida vai criando raízes. Você teme ser enganado pelos outros, ou pior, ser enganado por você mesmo. Tem medo de perder tempo. Tem medo de passar vergonha. No meio do ruído, quase deixa passar os presentes silenciosos, aquelas confirmações suaves que chegaram sem você pedir. O timing que não dava para planejar. A calma que veio depois de uma oração simples. A prova deixa de ser o muro. A aceitação vira o que importa. A porta está aberta, mas sua mão não se move. Então alguém vem até você como um amigo e diz que toda questão precisa ser confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Outra voz pede que você se acalme e reconheça que eu sou Deus. Você respira. Não é perseguição, é uma revelação. Essa clareza não resolve tudo. Ela apenas mostra qual deve ser o seu próximo passo. Pare de forçar. Fique quieto. Anote os sinais que você não fez acontecer, como a ligação no momento certo, o versículo que apareceu quando você precisava, ou as palavras de um estranho que responderam à sua oração escondida. Olhe para esses sinais com cuidado e pergunte se eles mostram o jeito de Jesus, humilde, honesto e bondoso.
Estão alinhados com as Escrituras ou apenas com o seu medo? Quando a onda de medo passa, você sente uma paz verdadeira? Conte isso a um amigo de confiança e sincero, que não tenha medo de dizer não. Ore de forma simples e direta, dizendo: Senhor, ilumina o meu próximo passo. Em seguida, faça um pequeno ato de obediência que corresponda à luz que você tem agora. O Salmo lembra que a palavra orienta os nossos passos. Ela serve para guiar aqui e agora, e não para iluminar tudo de uma vez. Ande pela luz que você tem. Quando você dá um passo, o caminho responde. Uma porta que parecia pesada se abre sem que você precise empurrar. Alguém aparece para confirmar o que você vinha sentindo, sem que você tenha pedido. O momento se ajeita de forma discreta e segura, e você percebe que as peças vão se encaixando. A admiração cresce porque as coisas ganham sentido e seu coração fica mais calmo. É assim que Deus costuma conduzir, dando luz suficiente para você escolher, sinais suficientes para confiar e mais clareza conforme você avança. Hoje reserve 10 minutos tranquilos para você. Faça uma lista das pessoas que presenciaram sem que você precisasse forçar ninguém. Escolha um gesto corajoso e gentil que as honre antes do dia terminar. Diga: baixinho Jesus, guia-me se isso fizer sentido. Depois, mova-se. Siga em frente e permita que a coragem cresça mais que o medo. A sala está parada e de repente tudo estremece. Um quadro fica torto na parede. Um segredo vem à tona e fica exposto, igual ao ar frio que entra por baixo da porta. Você prende a respiração. Esse é o momento que você esperava e também o que você temia. Você sente no peito um aperto, aquele tremor que vem antes de uma verdade que muda tudo. Se a verdade aparecer, quem você vai ser depois dela? Um amigo, uma criança, um crente ou um estranho para si mesmo? Você tenta segurar os pedaços, ensaia respostas e planeja desfechos. Mas o chão volta a se mover. A verdadeira batalha não são os fatos, é o tempo. Algo faz você esperar, e o medo quer tomar o volante. As noites ficam longas. Você rola a tela procurando qualquer sinal, e depois esconde o celular, como se ele estivesse queimando. Você repete na cabeça palavras da semana passada e do ano passado, que agora soam diferentes. Portas que deveriam se abrir, travam. Rostos que costumavam sorrir, agora hesitam. Você tenta se convencer de que não é nada, mas o padrão volta, mais alto. Seu corpo faz as contas, mandíbula apertada, respiração curta, o coração acelerado que você não comanda. Você pede a Deus que desacelere, depois pede que Ele apresse. Você tenta negociar um resultado, mas a paz escapa. A culpa pesa por um minuto e depois vira um silêncio ainda mais pesado. Em algum lugar dentro de você surge uma certeza: basta. Um versículo vem à cabeça dizendo que Deus abala o que pode ser abalado, para que o que não pode seja mantido. Essa ideia dói. Você tem medo de perder e, ao mesmo tempo, quer ar puro. A pergunta aparece e fica clara. Você vai se render ao tempo dele ou vai continuar segurando um controle que, no fundo, nunca te segurou de verdade? Você para de falar e escuta, respira fundo e solta o ar. Surge uma oração simples e verdadeira. Senhor, eu não vou lutar contra o teu tempo. Que a verdade apareça e me ajude a ficar ao lado dela. Você se lembra que a verdade vai te libertar. Aqui vai um jeito de se manter firme quando a verdade vem à tona. Diminua o ritmo. Não se apresse em punir, provar algo ou se mostrar. Deixe a verdade aparecer por inteiro, mesmo que suas mãos tremam. Peça a Deus misericórdia e justiça ao mesmo tempo. Fale a verdade com calma. Estabeleça limites pequenos e claros. Dê o próximo passo certo, não todos de uma vez. Procure conselhos sensatos que não alimentem seu medo. Sua identidade não é o boato, nem o papel ou a história que você contou a si mesmo. Sua identidade vem de Cristo. Ao entregar o controle, você não fica sem apoio. Você confia em Deus. Outras pessoas já passaram por isso. Pedro caiu diante da verdade e chorou. E Jesus o encontrou na margem e o restaurou com amor. José enfrentou uma revelação dolorosa, mas com o tempo, Deus transformou aquilo em algo bom. A Bíblia diz que a verdade liberta, e essa liberdade às vezes dói antes de curar. O abalo não vem para te destruir, ele vem para tirar o que é falso e deixar o que é real.
O que permanecer depois do abalo é aquilo em que você pode confiar. Esta noite, abra as mãos e ore ao Senhor, dizendo que entrega o controle. Peça que Ele revele o que é verdadeiro no tempo dele e que lhe dê coragem. Fique atento esta semana aos sinais pequenos e às portas que surgem de forma clara. Escolha entregar em vez de viver pelo medo. Caminhe na luz. A chuva acabou de parar. A janela está aberta e o ar cheira a pedra e a vegetação. Tem caixas espalhadas pelo chão e o celular está com a tela virada para baixo. Depois do que aconteceu, tudo está quieto, menos o seu peito. Você respira devagar e espera pelo próximo batimento. O alívio veio, mas trouxe junto tristeza. Você quer paz, mas fica na defensiva. A amargura aparece em pensamentos pequenos. Você repassa na cabeça palavras antigas, tentando achar o ponto em que tudo escapou. Tem medo de ser enganado de novo, até pela própria esperança. Dorme pouco e o sono é raso. A confiança parece muito frágil e pode se romper a qualquer momento. Você se pergunta se algum dia vai conseguir respirar aliviado de verdade, ou se esse novo caminho vai se fechar como os outros. Então você tenta consertar as coisas porque agora sabe mais. Reabre mensagens, revê fotos congeladas, se pega repetindo rumores e até faz pedidos de oração que mais parecem fofoca. Treina discursos que não vai fazer. Depois vai para o extremo oposto e se cala. Se entorpece com trabalho, mergulha nas telas ou sorri sem que os olhos acompanhem. O coração diz nunca mais e você se fecha mais do que precisa. Mesmo assim, a sensação de liberdade fica longe conforme você se fecha. A verdade te libertou, mas sem prática, os velhos hábitos voltam com outra cara. O controle promete segurança e, no fim, consome sua alegria. A raiva dá um impulso rápido, mas acaba te fazendo mal. Até a Bíblia pesa, e orar de maneira simples fica difícil. A casa está silenciosa por fora, e por dentro você continua agitado. Você se pergunta se Deus trouxe a revelação porque a calma ainda é tão frágil? Então você repara numa coisa pequena: a luz do sol nas tábuas do chão te aquece nas costas. Lá fora, um pássaro testa um novo canto. Você sussurra as palavras do Salmo 46, verso 10, para se acalmar. E sua respiração fica mais lenta. Você sente que Deus não está te apressando. Ele não está irado. Ele está aqui. A cura começa pequena. Uma manhã calma com janelas abertas. Você chora de verdade e não sente vergonha. Você fala o que te feriu e agradece ao seu coração por ter sobrevivido. Você perdoa para se libertar, não para aprovar o que aconteceu, entregando o peso a Deus, como diz Efésios 4, verso 32. Você pede um coração limpo, de novo e de novo, como no Salmo 51, verso 10. Você estabelece um limite gentil e o mantém. Você escolhe descansar de verdade em vez de viver em alerta o tempo todo. Você deixa a luz entrar na sua rotina com uma caminhada, um versículo, uma refeição com alguém em quem confia. Você fala com Deus como com um amigo, não como com um juiz. Você lembra que a demora foi proteção e não punição, e que agora o tempo pode ser mais suave. Passo a passo, sua alma encontra um novo ritmo, nem frágil, nem cega, apenas firme. Os sinais aparecem depois, discretos, mas reais. O nó no estômago afrouxa e fica assim por mais tempo. Você começa a rir de novo, aos poucos. Uma palavra das Escrituras chega na hora certa, clara e gentil. Um amigo confirma o que você sentiu sem que você precisasse procurar. Você acorda antes do despertador e não tem medo do dia. A paz que guarda o seu coração começa a se firmar, mesmo quando notícias surgem e velhas vozes voltam a se levantar, como diz Filipenses 4:7. Você percebe que a verdade não te esmagou, ela abriu espaço para que você pudesse respirar e voltar a caminhar com Deus. Dê um passo suave nesse novo caminho, abra uma janela e reze dizendo: eu entrego isto a ti. Estabeleça um limite simples e mantenha esse limite. Leia o Salmo 23 em voz alta, devagar. Depois, siga em frente leve e com os pés no chão. A tempestade passou. Respire o ar puro que você tem agora enquanto caminha.